Vamos lá, eu gostaria de compartilhar com os irmãos o livro de Neemias. Neemias, ele atravessou alguns momentos da vida dele ali, diante de uma informação, uma situação assim bem difícil, bem triste. E quando aquele me chamou para estar trazendo essa mensagem, me veio ao coração esse capítulo 1 de Neemias, a qual ele chega diante do irmão dele e pergunta pelo povo, né, que restava na província. Ele teve informações muito tristes. Não é diferente que nós passamos por alguns anos até então, muita tristeza, muita miséria, muito descaso do governo. E isso também me trouxe uma semelhança com esse capítulo. E hoje eu quero compartilhar somente o capítulo 11, capítulo 1, versículo 11, desta oração de Neemias. A gente percebe que, eu vou ler para os irmãos, Neemias capítulo 1, versículo 11, que diz assim: Ah, Senhor, esteja, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos, que desejam temer ao teu nome, e faz-nos prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu, copeiro do rei. Amém, irmãos? Então ele diante dessa oração, eu aprendo com essa oração de Neemias, algo que me chama a atenção, que em momento em que nós deparamos com situação de calamidade, não seja, às vezes, Neemias, como a gente percebe, ele estava dentro do palácio, ele estava no conforto total, ele tinha uma responsabilidade grande diante do rei, mas ele foi sensível à dor dos teus irmãos, à dor da cidade, da família dele, e isso lhe trouxe tristeza diante do palácio, diante do serviço em que ele prestava com alegria, em momento de servir ao rei, ele demonstrou uma tristeza muito grande, e aquilo ali chamou a atenção do rei. O que eu quero tirar como uma lição dessa oração do versículo 11, é justamente essa chamada de atenção de Neemias nessa oração. Ele diz: Ah, Senhor, esteja atentos, né? Que Deus está sempre atento a nós. Deus, ele nunca deixou de nos dar atenção à nossa oração, ao nosso clamor. Mas nesse momento, Neemias, ele clama a Deus por atenção. Tem momento em que nós devemos chamar a atenção de Deus para nós, atrair a atenção de Deus para a nossa oração. Porque tem momentos que nós estamos, talvez, numa situação que não podemos fazer nada, como o de Neemias. Ele estava no palácio e era uma responsabilidade grande a situação dele ali, porque ele era copeiro do rei. Mas o copeiro do rei, naquela ocasião, não era simplesmente servir um café, servir um vinho. Era uma responsabilidade muito grande, era um cargo de maior responsabilidade do palácio. E Neemias estava ali diante de uma situação que somente Deus poderia resolver. Se Neemias não clamasse a Deus, com certeza o coração do rei seria endurecido a não deixar Neemias sair dessa situação, para tentar resolver a restauração de Jerusalém. Então Neemias clama a Deus por atenção. Nós precisamos dessa atenção de Deus, nós precisamos desse mover de Deus no coração dos nossos governantes, dos nossos líderes, para que muitas vezes nós possamos tomar atitude e sairmos da nossa zona de conforto, né? E ele estava numa zona de conforto, mas ele era sensível, ele chorou, diz a palavra no início desse capítulo, que Neemias, quando soube da situação do povo, ele assentou-se e chorou-se por muitos dias, mas logo a seguir ele teve uma reação de orar, de jejuar, de clamar a Deus. Essa reação que a gente tem que ter mesmo dentro da nossa zona de conforto. Eu muitas das vezes me pego a chorar quando eu vejo uma notícia na televisão de uma criança que morre por bala perdida, uma pessoa que se cometeu de um câncer. Isso me traz tristeza. Não está em volta de mim, não é parente, mas são pessoas, são seres humanos que não merecem passar por essa dor.
né? Isso me move, me toca. Então, a primeira lição que eu tenho para explicar aos irmãos é que devemos chamar a atenção de Deus para nós, atrair a atenção de Deus para nós, mesmo que a miséria, mesmo que a destruição não esteja diante de nós, não esteja próximo de nós, mas devemos ser sensíveis à dor do próximo. Segunda lição que eu vejo é o temor dele. Diante da oração dele, ele diz, né, que os teus servos que desejam temer ao teu nome. Os servos, diante dessa oração, eles tinham desejo de temer ao nome de Deus. Em outra versão vai dizer que agradam de temer ao teu nome. Nós devemos temer a Deus, ter o temor de Deus. Por quê, irmãos? O temor de Deus, em Provérbios 9:10, vai dizer que é o princípio da sabedoria. É o princípio da sabedoria. O temor de Deus nos traz o conhecimento de quem é Deus, né? Traz o conhecimento do santo, diz lá no versículo em Provérbios 9:10. E a gente percebe que quando se teme a Deus, tem sabedoria. Quando nós temos o temor de Deus, nós temos sabedoria. O que aconteceu com Neemias no capítulo 2, versículo 4? Quando o rei percebe a tristeza de Neemias, o rei ele vai e pergunta a Neemias por que ele estava triste, né? E o rei sabia que essa não era uma notícia de doença, alguma coisa, porque Neemias não estava, era tristeza de coração, né? Era uma tristeza de coração. E o rei percebe: o que queres que eu te faça? Neemias, na mesma hora, quando se tem o temor do Senhor, nós não temos resposta imediata, nós paramos, entregamos a Deus o que queremos. Senhor, tu sabe o que eu quero, tu sabe o que eu preciso. Eu estou aqui na zona do conforto, eu estou aqui diante do rei, eu tenho intimidade plena com o rei. Eu sei, talvez, se eu pedir ao rei, ele me libere, mas eu quero pedir ao Senhor que toque no coração do rei. Só Deus pode tocar no coração do ser humano e fazer mudar a atitude do ser humano, fazer mudar a resposta que o ser humano estava pronto a dar. Deus pode fazer isso. E Neemias, naquele instante, ele diz a palavra que ele orou ao Deus do céu. Ele elevou o seu pensamento ao Deus do céu diante do rei. E o rei foi movido por Deus a dar a resposta positiva a Neemias. O que nós precisamos, então, é temer a Deus para termos resposta positiva das nossas orações. Precisamos do temor de Deus para termos respostas positivas de nossas orações. Nós estamos aqui nesta manhã justamente por isso, porque nós temos o temor a Deus, porque nós amamos a Deus, porque nós sabemos que Deus pode mudar o quadro que está em nossa volta. Hoje nós estamos vivendo momentos melhores, porque você, num certo momento, se agradou de temer a Deus, porque você hoje agrada-se de temer a Deus, você hoje pede a Deus que derrame o desejo de temer a Ele no seu coração. Terceiro ponto aqui que a gente pode perceber nessa oração é que Neemias ainda está diante dessa situação implorando e clamando o favor de Deus. Quando ele diz que deseja temer o teu nome, e ele fala o teu nome, e faça-me prosperar hoje. Em outras versões vai dizer, faça-me ser bem sucedido hoje, diante deste rei, diante deste homem. E esse homem era o rei. Neemias pedia a Deus, né? Como a gente já viu no versículo anterior, no capítulo 2. Neemias pediu a Deus que Deus fosse favorável a ele diante do rei. E Deus foi. A gente viu no capítulo 2, versículo 4, que o rei deu tudo a ele. Neemias ainda se aproveitou da bondade do rei. Ele pediu carta, lhe pediu outros suprimentos. Quando Deus derrama a bênção sobre a nossa vida, quando Deus libera algo sobre a nossa vida, Deus não libera com quantidadezinha mínima, não. Deus, ele libera prosperidade sobre a tua vida. Deus, nesta manhã, diante da nossa oração, diante desse movimento Ora Brasil, Deus não quer derramar migalhas, Deus quer fazer que o povo dele prospere diante da calamidade, diante da dor, diante do sofrimento. Deus não quer liberar migalha, Deus quer liberar prosperidade. Deus quer que você seja bem-sucedido diante da calamidade.
Mas essa tem que ser a nossa oração. Nós não devemos entrar diante da presença de Deus achando que Deus, Deus, se o Senhor pudesse, faz isso por mim. Não, Deus quer fazer algo por você e por mim. Deus tem algo para fazer em nossas vidas e Ele quer fazer. Basta clamarmos a Ele, basta atrairmos a atenção dEle para nós, basta atrairmos a atenção dEle para a nossa oração e reconhecer quem somos. A gente percebe que Neemias, no versículo 11, ele vai dizer: hoje o teu servo dá-lhe graças perante esse homem. Então ele vai dizer: então eu era copeiro do rei. Neemias sabia que era copeiro do rei. Neemias sabe quem ele é. E nós também devemos saber quem somos diante de Deus. Deus sabe quem você é. O que você é não limita o poder de Deus sobre a tua vida. Neemias era copeiro do rei, e Neemias sabia que na posição que ele tinha, se ele chegasse ali sem a permissão de Deus, porque ele pediu a Deus, ele orou a Deus, e Deus permitiu a ele que chegasse um momento propício para ele falar com o rei. Há momentos na nossa vida que Deus nos permite tomar atitude, e há momentos na nossa vida que somos nós que tomamos atitude, e quando somos nós que tomamos atitude, as coisas não prosperam, as coisas não vão bem e não seremos bem-sucedidos. Aguarde a resposta das suas orações para tomar atitude. Seja sensível à voz de Deus, seja sensível, é Deus que está falando através do rei Neemias. O que queres que eu te faça? Essa resposta, essa pergunta Deus fez no Novo Testamento, né? Ele fazia as pessoas no Novo Testamento: o que queres que eu te faça agora? Então essa resposta não é do rei, essa voz é de Deus, e Neemias entendeu: é o momento agora, é a hora agora de eu dizer o que eu preciso, e eu preciso, rei, estar diante da cidade dos meus pais, para restaurar o muro que está caído e queimado a fogo. O muro que precisamos restaurar hoje, irmãos, é o muro da moralidade que está assolado em nosso país, o muro da nossa justiça que está derrubado nesses palácios, onde estão tentando corromper os nossos costumes, nossos valores. Esse é o muro que nós precisamos restaurar, e Deus vai quebrar o coração desses homens. Amém? Eu quero deixar essa mensagem nesta manhã para a amada igreja, para amados irmãos que estão aí junto nesse Brasil, nesse mesmo clamor, muitas vezes numa zona de conforto, mas não deixando de clamar a Deus, não deixando de buscar a atenção de Deus por aqueles que estão na miséria, por aqueles que estão na calamidade, por aqueles que estão sofrendo. Mesmo dentro da zona de conforto, Deus te tira para o momento de oração com Ele, para o momento de clamor com Ele. Essa é a palavra que eu quero deixar para a amada igreja nesta manhã. Agradeço a oportunidade a Keila, agradeço a oportunidade dos irmãos que estão me ouvindo nesta manhã. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Seja sensível à dor do próximo, e Deus assim vai ser sensível à nossa oração. Amém?